vencer o mundo. Tem uma coisa que nos une. Tem uma coisa que nos une. Que é nós estamos fragmentados. E a gente precisa fazer política para não morrer. O poder está sempre em aliança. Aula de literatura LGBT. Por que a gente fala tanto de raça? Por que a gente fala tanto de povos indígenas? Por que a gente fala tanto de mulheres? Porque o que nos une é a mesma coisa. Nós somos dissidência de uma regra imaginada que não se aplica a ninguém. Nós somos os corpos subalternos e subalternizados de um sistema que produz morte. E se a gente não se organiza, não se une, não luta, nunca haverá emancipação. A Glória Anzaldúa escreve esse texto em 80, ele só foi traduzido para o Brasil nos anos 2000. Ela conta que a motivação para escrever o texto foi, ela estava cansada em evento acadêmico e ser a única ticana, a única sapatão, a única pobre, e na mesa do evento, na hora de abrir para perguntas, alguém sempre perguntar para ela, Glória, e por que você escreve? E essa pergunta nunca vir para a doutora em linguística francesa, para o estruturalista antropólogo branco, para o médico nova-iorquino. Era sempre para ela por que ela escreve. E aí ela escreve esse parágrafo. Por que eu sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque eu não tenho escolha. Porque eu preciso manter vivo o espírito da minha revolta. E toda vez que eu mantenho ele vivo, eu mantenho a mim mesma viva também. Porque o mundo que eu crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. Porque quando eu escrevo, eu coloco ordem no mundo. Eu coloco nele uma alça para que eu possa segurá-lo. Eu escrevo porque a vida não aplaca nem o meu apetite nem a minha fome. Eu escrevo para registrar o que os outros sempre apagam quando eu falo. Eu escrevo para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para me tornar mais íntima de mim mesma e assim me aproximar de você. Para me descobrir, me preservar, me construir, para alcançar autonomia. Para desfazer os mitos de que eu sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de que eu tenho valor e que o que eu tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu sei e que eu vou escrever. Sem me importar com as advertências contrárias. Eu vou escrever sobre aquilo que não é dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, eu escrevo porque eu tenho medo de escrever. Mas eu tenho um medo maior, que é o de não poder escrever. Eu espero que esse encontro, que abre uma semana de trabalhos, um período de trabalhos, possa ajudar a gente a entender que tudo aquilo que se coloca como normal precisa da sua invisibilidade, de como tornou-se normal. Que não existe um livro chamado História do Rabanete, História da Cenoura, porque aquilo que é natural não tem história. Agora, história da sexualidade, história da raça, história do capitalismo, história sempre vai haver. História do patriarcado, história da dominação masculina, aquilo que é natural não tem história. O resto não foi sempre assim, não vai ser sempre assim, não é benéfico a todos e tem como mudar. É uma construção. E se foi construído, tem como destruir.